Bom, galera, então sobre a respeito de voltagem, que todo mundo pergunta, mas qual voltagem você está trabalhando nessa tatu? Qual voltagem você usou para fazer tal coisa? E a voltagem em si, ela não é tão importante na parte de cada tatuador tá usando uma voltagem específica. Por que não é tão importante? Um exemplo. Essa minha máquina aqui, que foi a máquina que eu regulei, tem um vídeo aí no feed de como que eu fiz a regulagem dessa máquina. Ela trabalha muito bem entre 6 e 6,5 em volts. Agora, isso na fonte que eu estou usando, que é uma HP2 da Hurricane, com essa máquina. Se eu trocar de fonte, pegar uma fonte que tem menos amperes ou pegar uma fonte melhor, alguma coisa do tipo, pode ter diferença na voltagem. Então, se você pergunta quanto volt eu estou usando nessa máquina e você tenta replicar isso para fazer um traço, provavelmente não vai dar certo, porque a máquina é diferente, a fonte é diferente e isso vai dar algum tipo de problema. A mesma coisa se eu estiver traçando com essa daqui, que é uma Nanodial do Paulo Fernando também, só que ela é com chassi de alumínio. Como ela é nano, a bobina ela é um pouco menor e essa máquina ela precisa de mais voltagem para trabalhar com a mesma potência. Essa máquina eu costumo trabalhar entre 7 e 7,5, dependendo do que eu vou fazer, quantas agulhas eu estou usando, eu acabo usando uma voltagem um pouco maior. Mas lembrando, se eu for trabalhar com essa máquina em outra fonte, pode dar diferença aí também de voltagem do que a gente precisa fazer. Essa é a questão das máquinas de bobina. O que é interessante para você saber se sua máquina está trabalhando com uma voltagem certa, você tem que ligar a sua máquina com a ponteira e com a agulha instalada, com o elástico, com ela prontinha. Você lubrifica a ponteira dela com um pouquinho de tinta mesmo, ou então com o sprayzinho do borrifador, só para tirar o atrito da agulha com a ponteira. E aí você vai ligar a sua máquina. A máquina ela não pode ficar oscilando. Ela tem que ter um barulho constante, um zumbido, como se fosse uma abelha. Os lances de oscilação da máquina pode ser ou por falta de regulagem da máquina ou porque a sua fonte ela não mantém uma voltagem constante. Se você está com uma fonte legal e sua máquina está regulada, belezinha, o barulho dela não pode ser muito estridente, como se fosse uma britadeira batendo. Você tem que trabalhar com... Você aumentando e diminuindo a voltagem, pelo som da sua máquina, você vai conseguir entender ali qual que é a voltagem que ela está trabalhando legal, sem estar forçando demais.